Olá pessoal, nos últimos dias a gente vem acompanhando aí uma série de eventos envolvendo o governo francês e o Brasil e que envolve aquela não ratificação da França num tratado de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Muita gente tem pedido um comparativo entre o Gripen EF da Força Aérea Brasileira e o Dassault Rafale da Força Aérea e Marinha da França. Então, atendendo a pedidos, a gente vai ver um comparativo entre esses dois excelentes Delta Canards europeus. E só lembrando, como em todos os comparativos aqui do canal, que a gente vai se ater mais a dados técnicos e números já conhecidos dessas aeronaves e a gente não vai então comparar aspectos mais subjetivos, como capacidade de guerra eletrônica, nível de preparação dos pilotos, entre outros fatores que só prolongariam demais o nosso comparativo e também ficariam no campo das suposições e com isso também não acrescentariam muita coisa ao nosso comparativo. E aí cada item analisado vai valer um ponto, isso só para que no final a gente tenha ali uma facilidade maior para quantificar os pontos fortes de cada aeronave. Bom, então começando já com dados das fichas técnicas, a gente pode ver aí que os dois têm praticamente o mesmo comprimento, mas o Rafale tem mais de 2 metros a mais de envergadura e com isso, é claro, ele acaba tendo uma capacidade externa também maior. Em relação ao número de pontos de armamentos, o Rafale tem uma impressionante capacidade de 14 hardpoints, um número inigualável até hoje, nenhum caça tem esse número de pontos de armamentos, e o Gripen conta então com 10 hardpoints. E essa grande quantidade de pontos externos também se reflete em grande capacidade externa, que fica na casa dos 9.500 kg do Rafale, frente a cerca de 6 toneladas do jato sueco. E a título de comparação, o grande Su-35 tem uma capacidade externa de 8 toneladas. Então esses números do Rafale são realmente impressionantes. E já quanto aos tipos de armamentos empregados, os dois caças são capazes de usar uma enorme variedade de armamentos, sendo dois verdadeiros caças multifunção, equipados inclusive com um poderoso míssil BVR Meteor. Mas o Rafale, até por já ter a sua versão de porta-aviões, tem uma capacidade de guerra antinavio e antissubmarino mais consolidada e também nas novas versões eles vêm aí com uma capacidade de uso de armamentos nucleares, algo que o Gripen não tem. Então nesse aspecto o Rafale leva também uma certa vantagem. Agora falando um pouco de performance, começando pela velocidade máxima, o Rafale não é um caça Mach 2, sendo capaz de voar a Mach 1.8 frente ao Mach 2 do Gripen. E ainda falando em velocidade, os dois têm capacidade daquele chamado Super Cruise. Ainda não são claros os números do Gripen, mas o estimado é que fique em torno de Mach 1.2. E já o Rafale é capaz de manter a impressionante marca de Mach 1.4 sem o uso de pós-combustores. Então mesmo sem conhecer os valores exatos do Gripen, é bem pouco provável que ele chegue a esse índice, já que os estudos e testes de voo com o Gripen mostram então essa capacidade aí de cerca de Mach 1.2 sem o uso de pós-combustores, que é ainda um valor considerável, mas que vai ficar abaixo aí com certeza do Mach 1.4 do Rafale. Agora quanto à razão de subida, o Rafale possui uma excelente performance, sendo capaz de estabelecer uma razão de subida de 60.000 pés por minuto, frente aos 50.000 pés por minuto do Gripen. E já que a gente falou de subida, quanto ao teto de serviço, que seria aquela altitude em que uma aeronave consegue voar ainda com uma certa capacidade de subida e de manobra, o Gripen leva uma certa vantagem, tendo um teto de 52.000 pés frente aos 50.000 pés do Rafale. E já em relação ao alcance, as duas aeronaves têm números bem parecidos, mas como esses números variam muito de acordo com vários parâmetros, a gente sempre usa aqui no canal os dados de alcance máximo, com o uso de tanques externos. E nesse caso o Gripen pode voar 4.000 km, enquanto que o Rafale é capaz de se deslocar 3.700 km na mesma configuração. Agora quanto ao radar, os dois caças são equipados com radares modernos, com aquela tecnologia AESA e não tem como a gente definir o melhor nesse quesito. E em relação à refletividade nos radares inimigos, nenhum dos dois é furtivo, mas eles atingem um certo nível de furtividade por outros meios, que seria a chamada guerra eletrônica, com aqueles equipamentos ali capazes de fazer a aeronave adquirir uma certa furtividade por cancelamento de ondas de radar e coisas do tipo. E nesse caso o estimado é que os dois sejam capazes de possuírem um RCS frontal ali de até 0,05 metro quadrado, já que eles já têm um bom refinamento na construção
e ainda contam com esses equipamentos aí, então nesse ponto a gente pode dizer que os dois também são bem próximos. Agora, se tem um aspecto em que o Gripen leva grande vantagem é em relação aos custos, tanto de aquisição quanto de operação. Quanto aos custos de aquisição, tudo depende de uma série de fatores e compensações. O próprio Gripen da FAB, se a gente calcular aí o preço seco, só considerando o número de aeronaves e o valor pago, a gente chega aí a cerca de 125 milhões de dólares por aeronave. Mas como a gente já viu aqui, existem várias compensações, equipamentos, treinamentos inclusos, e o preço real de cada aeronave é bem difícil de se quantificar, mas o preço do Gripen deve ficar em torno ali dos 75 a 85 milhões de dólares. A título de comparação, o Egito acaba de comprar aí 30 Rafale a um preço de 4,8 bilhões de dólares, o que equivale a 160 milhões por aeronave. E de novo, né, isso é um cálculo seco, sem considerar outros fatores, mas só por aí a gente vê que já são números bem maiores que os do Gripen. E isso que os egípcios já têm uma infraestrutura de operação no Rafale, então isso acaba barateando novas aquisições, tanto que na primeira eles pagaram mais caro por uma quantidade até menor de Rafales, foram quase 6 bilhões de dólares para 24 aeronaves, custando aí mais de 200 milhões de dólares cada Rafale. E isso novamente num cálculo seco mais básico ali do número de aeronaves pelo preço que foi pago. E já quanto aos custos de aquisição, o Gripen também obviamente leva vantagem, é um caça menor e mais leve monomotor, e apesar de ainda não serem claros, os números não devem ficar muito diferentes das versões anteriores, que já eram consideradas as de menor custo de operação dentre todos os caças de quarta geração, devendo então ficar em torno ali dos 5 a 8 mil dólares por hora de voo. Frente aos 10 a 12, alguns dados sugerem até 16 mil dólares por hora de voo do Rafale. E já quanto à manobrabilidade, esses são dois jatos muito manobráveis. O Rafale tem uma maior relação empuxo-peso, mas o Gripen CD era conhecido aí como tendo uma das maiores taxas de curva instantânea sustentada entre os caças, então esse dado também acaba sendo muito incerto. Em caso de um dogfight, simplesmente não haveria favoritos, até porque os dois são equipados com mísseis de curto alcance de última geração, e a última versão do Rafale agora integrou o uso de capacetes com mira, assim como o Gripen E também já vem com essa capacidade, que dá ali aos pilotos, né, aquela possibilidade de disparar seus mísseis mesmo com o inimigo fora da linha divisada, muitas vezes até mais de 90 graus, sendo capaz então de abater um inimigo praticamente à retaguarda. E por isso que cada vez mais se diz, né, que o dogfight tradicional não existe mais. É claro que a possibilidade de um combate na arena visual é sempre possível sim, não à toa ainda se investe tanto nisso, mas é um tipo de combate que deve durar poucos segundos e, para ser sincero, até com grandes possibilidades de um abate mútuo, com os dois aviões lançando seus mísseis praticamente ao mesmo tempo. E como eu falei lá no início do vídeo, né, outros aspectos mais subjetivos, como guerra eletrônica, com os dois aviões inclusive sendo bem equivalentes nesse ponto, nível de preparação dos pilotos, capacidade de guerra centrada em redes, entre outros fatores, são muito subjetivos e só trariam mais dúvidas do que certezas, e então eu não incluí nesse nosso comparativo de hoje. E assim então a gente chega a uma pontuação final de 5 pontos para cada um, com vários outros aspectos empatados ou incertos. A superioridade do Rafale no que se refere à capacidade de armamentos, é claro, é indiscutível, mas o Gripen é muito mais barato, e isso sem ficar atrás em aspectos muito importantes da guerra aérea moderna, como o uso de um radar AESA e uma excelente suíte de guerra eletrônica. E se a gente considerar um confronto ali 1 para 1, talvez o Rafale realmente leve uma certa vantagem, mas considerando o custo de um Rafale sendo praticamente o dobro do Gripen, essa vantagem certamente cai, e o Gripen, no final das contas, pode se mostrar mais vantajoso. Bom pessoal, por hoje era isso, espero que tenham gostado. Esses comparativos são bem complicados, né? Como eu sempre falo aqui para vocês, muita gente não gosta, achando esses comparativos muito estilo super trunfo, mas os números são, na minha opinião, o melhor modo de quantificar as qualidades de um equipamento, e não à toa, se você der uma olhada aí no comparativo de carros, por exemplo, você vai ver que boa parte dele vai se basear em números, seja a velocidade máxima, a distância de frenagem, volume do porta-malas e por aí vai. Então, no final das contas, os números não são tudo, é claro, mas são sim de grande importância em um comparativo desse tipo.
Bom, e se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like pra gente. Se não conhecia o canal, não era inscrito, vai ali naquele botãozinho e se inscreva. Siga também o canal Águias de Aço no Instagram, o link está ali na descrição. E não deixem de conhecer a nossa loja virtual. E lá você encontra miniaturas e também camisetas e quadros decorativos. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima!